Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, o seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Ainda de pé, por gentileza, nós vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Santo Deus, nós pedimos que o mesmo Espírito que despertou a Zorobabel, filho de Salatiel, e o Espírito de Josué, o filho de Josadaque, e o Espírito de todo o povo, seja o mesmo Espírito que nos fala o coração nessa noite, que desperta o nosso coração, o nosso espírito para compreender o que o Espírito Santo quer dizer à tua igreja hoje. Senhor, eu me escondo atrás da tua cruz, para que a glória seja somente tua, e o teu nome seja exaltado em toda a terra, Senhor. Que nesse lugar e nesse ambiente o Senhor possa encontrar corações sedentos, famintos, por ouvir a voz de Deus, e haja temor do Senhor nesse lugar. E que cada um de nós saibamos receber a porção da palavra e colocá-la em prática, Senhor. Que esse novo ano, 2016, seja um ano de muita obediência à palavra do Senhor. Declaramos que nós ouviremos e obedeceremos a tua voz. É assim que pedimos em nome de Jesus. Todos dizem amém. Pode assentar, querido. Meus queridos, o profeta Ageu, assim como os demais profetas chamados menores, não são muito lidos, né? Infelizmente, exceto quando nós passamos por um programa de leitura anual e a gente tem que passar por eles. Mas eles são muito especiais e são profetas de Deus, não são menores
na importância, eles apenas são chamados de profetas menores por causa, muitas vezes, do tamanho dos seus livros, mas principalmente porque alguns são considerados muito importantes, como Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, chamados de profetas maiores. Mas eles não são menos importantes. E o profeta Ageu, que é também chamado de um profeta do período pós-exílico, período depois que Israel voltou do exílio babilônico, ele começa a profetizar, talvez por volta do ano 520 a.C., e ele faz uma conclamação, ele conclama o povo a retomar a reconstrução do templo, que havia sido destruído pelos babilônicos quase 70 anos antes. O povo de Israel, como vocês devem saber, havia sido levado cativo para a Babilônia, depois de anos e anos e anos de profetas avisarem sobre o erro, sobre o pecado, sobre as iniquidades, até que essa medida de iniquidade ficou cheia e Deus permitiu que os babilônicos levassem uma boa parte do povo judeu cativo, uma outra parte morreu, foi morta à espada, e todas aquelas cidades, especialmente Jerusalém e o templo, o magnífico templo construído por Salomão, fora destruído. E ali, para se cumprir a profecia do profeta Jeremias, quando disse que o povo ficaria escravo e exilado por 70 anos, Deus, então, permitiu que aquele povo voltasse. E diz, se você ler o livro de Esdras, que Esdras também é um desses que voltou com o povo para a terra de Israel, o capítulo 3 de Esdras diz que esse retorno foi marcado por algumas coisas, e a primeira coisa que eles fazem, quando eles voltam para a sua terra, depois que eles se estabelecem ali, é que eles edificam um altar ao Senhor. A primeira coisa que você precisa garantir que no início de 2016, na sua vida, esteja funcionando, é o seu altar secreto. Você precisa garantir que esse altar secreto não está em ruínas. Você precisa garantir que esse lugar do seu tempo a sós com Deus, do altar secreto onde só você e Deus sabe e o que acontece ali, você precisa garantir que esse lugar de intimidade esteja em ordem e esteja restaurado. Porque a sua vida externa, o seu altar externo, é uma consequência, é uma extensão do seu altar interno, do seu altar secreto. Não há unção externa sem unção interna. Não há algo que sai, que transborda, sem que antes ele não esteja sendo borbulhado e sendo liberado de dentro de você. Portanto, Deus dos céus, o grande Deus, permitiu que aquele povo voltasse. Quando ele despertou o espírito do rei Ciro, o persa, quando ele faz um decreto e diz: todos aqueles que queiram voltar para a terra de Israel estão liberados, estão abençoados, e também eu dou ordens para que eles reconstruam a casa do seu Deus, e que a despesa seja feita dos tesouros do rei. Irmãos, quando Deus levanta alguém, quando Deus, para cumprir a sua promessa e a sua palavra, Ele move até o coração dos reis. Não fique preocupado com as circunstâncias. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo totalmente soberano. Ele inclina o coração de reis para onde Ele quer, presidentes, ditadores, todos estão debaixo do poder e da graça do nosso Deus. Deus fez isso com o povo de Israel, Ele pode fazer com você também. Mas a segunda coisa que aquele povo se ocupou, depois de levantar um altar de adoração a Deus, é que eles começaram a reconstruir o templo. Estavam debaixo da autoridade do rei. Mas o que acontece, amados, é que 70 anos haviam se passado, e quando aquele povo foi embora, um vácuo ficou para trás. E todas as vezes que você abandona
uma terra ou um espaço que você conquistou, pode ter certeza que o diabo vai encontrar alguém para ocupar esse espaço. Aquele povo foi levado cativo para a Babilônia, e logo povos pagãos começaram a habitar aquela geografia. E é claro que depois de 70 anos, aquele povo volta, quer reconstruir o templo, quer restabelecer o sacrifício, mas eles agora se acham dono daquele lugar, os pagãos se acham dono. Eles não permitem, começam a gerar oposição, e daí em diante uma verdadeira batalha se estabelece para que aquele templo fosse reerguido. Mas não demora muito. Depois que o rei Ciro é substituído por um outro rei, os inimigos vão até o rei Artaxerxes e pede para que ele mande parar a reconstrução do templo. E assim acontece. O rei Artaxerxes, por não saber, talvez, por que o rei Ciro tinha mandado fazer essa mudança, mas logo os inimigos conseguem parar aquela reconstrução. E enquanto a reconstrução foi paralisada, o povo começou a se ocupar com as suas coisas. Começou a se estabelecer na terra, montar seus negócios, plantar, colher, se preparar para a vida. É assim que todos nós precisamos fazer, é claro. Entretanto, o que acontece é que por quase 16 anos, eles pararam de reedificar a casa de Deus. Estavam ocupados com suas próprias coisas, seus negócios, suas casas. É aí que o profeta Ageu chega e fala da parte de Deus, essa profecia que nós acabamos de ler. Ele faz a primeira pergunta, versículo 4, ele diz: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Essa expressão apaineladas não significa casas com muitos painéis, como pode sugerir a priori. Na verdade, essa expressão está dizendo, é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, cheias de fino acabamento. É tempo de vocês estarem gastando com tanta coisa, e a minha casa continua em ruínas. Eu creio, irmãos, que o profeta Ageu estava antecipando uma mensagem que Jesus Cristo, 500 anos depois, iria trazer à terra. Está lá escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, meus amados, eu não estou dizendo aqui para nós nessa noite que o prédio, o templo é a obra de Deus, exatamente. Eu não estou aqui dizendo que o templo no Novo Testamento tem a mesma importância que tinha no Antigo Testamento. Naquela época, o templo era o centro da adoração, era o centro de todas as atividades eclesiásticas conhecidas. Eu não estou dizendo que você precisa entrar numa barganha com Deus para receber alguma coisa ou ficar rico, nada disso. O que nós sabemos e que a palavra nos ensina é que primeiro Deus ama quem dá com alegria. Amém. Quem entendeu isso? Amém. E eu creio e temos experimentado aqui nessa igreja que quando nós investimos no reino de Deus com alegria, quando nós semeamos no reino de Deus para a expansão da sua obra, não temos dúvida, nós vamos prosperar. É só você acreditar e fazer a prova. Portanto, a pergunta que nós fazemos nesse primeiro domingo de 2016 é: como é que você vai viver a sua vida em 2016? Como é que você pretende viver a sua vida em 2016? Porque se nada for feito, tudo ficará da mesma maneira. Você não pode esperar resultados diferentes quando você não muda nada. Se você quer alguma mudança, se você quer alcançar alguma coisa, você deve mudar a sua maneira de ver, de fazer ou de semear. Se você não gosta do que você tem colhido até agora, procura ver o passado, quais foram as sementes que você semeou no passado. Nós cremos, queridos, que nós temos uma chamada. Todos nós fomos chamados para ser ministros
sacerdotes do Deus Altíssimo. Diga comigo, eu sou ministro. Eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Eu quero, querido irmão, nessa noite, trazer para você uma esperança de que nós primeiro não estamos em busca de ficar rico ou de adquirir bens materiais como se isso fosse a nossa fonte de alegria. Meu objetivo nessa noite é levar você a ter uma vida de contentamento. É ter uma vida feliz, porque o mundo está todo dia dizendo, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Não é verdade? Eu tenho o direito de ser feliz. E a Bíblia Sagrada está cheia de caminhos que levam você à felicidade, mas as pessoas estão totalmente contrárias à palavra muitas vezes. As pessoas não percebem que é vontade de Deus que você tenha uma vida cheia de contentamento. Sabe, um contentamento é mais do que felicidade. Contentamento é mais do que momentos felizes. Que você pode ter momentos felizes de muitas maneiras. Quantas pessoas conseguiram comprar seu carro novo nesse final de ano? Algumas, né? E ficam tão alegres, que maravilha, que coisa, que cheiro bom, tem um carro novo, né, gente? Sim ou não, gente? Se você não entra pelo menos no carro de alguém que comprou, você vai sentir o cheiro. Né? Que coisa maravilhosa, aquele cheiro gostoso, né? Tudo novinho. Né? Uma bênção, irmãos. Meu filho conseguiu comprar o carro novo dele pela primeira vez. Passou 2 anos juntando, não gasta com nada. Juntou e aí chegou lá, o cara deu um desconto desse tamanho, pagou à vista, não pagou juro a ninguém. Irmãos, pelo amor de Deus, o tal do juro é um demônio. Se livre desse demônio chamado juros. Né? Os banqueiros adoram, eles têm uma matilha de cães demônios chamado juros. É uma beleza, para eles é uma beleza. Mas eu não sei porque eu estou falando isso, mas vamos para cá. Mas sabe o que acontece? Daqui a pouco, esse carro fica velho. Aí você diz, não, eu preciso de um carro novo, mais um carro. Esse aqui já ficou velho, preciso de um novo modelo. É aquela roupa que você compra. Você fez um crediário, meu Deus, paga em junho do ano que vem, no São João. E você compra aquela roupa maravilhosa, daqui a pouco ela não tem mais nada. Sabe por quê? Essas coisas podem fazer você feliz por alguns instantes, mas Deus propõe para você algo muito melhor do que isso. Deus está propondo para você uma vida de contentamento. Contentamento é uma vida de alegria, é uma vida que você não tem falta de nada, porque Deus é sua provisão. Quem quer viver uma vida assim? Ah, mas eu não quero ficar nesse negócio, nessa ansiedade, e rói as unhas, vamos lá, e não sei o quê. Deus está dizendo para você, é agora que eu quero lhe dar vida e vida em abundância. Mas o profeta Ageu está nos ensinando algumas coisas, eu gostaria de compartilhar com você, pelo menos algumas dessas ideias que o profeta nos ensina. Primeiro delas, para a gente pensar nesse primeiro domingo do ano 2016, qual é o tempo de investir no reino de Deus? O tempo é agora. O tempo é hoje. Essa é a primeira coisa que o profeta nos ensina. Versículo 2, ele diz que as pessoas estão dizendo lá em Israel, não chegou o tempo ainda em que a casa de Deus deve ser reedificada. Vamos esperar um pouquinho mais, estamos muito ocupados, né? O meu tempo é curto, trabalho demais, minha carga horária, você não tem ideia. O meu trabalho me absorve completamente, eu fico a semana toda exausta. Ah, não, eu não posso investir agora no reino de Deus porque eu estou pagando minha faculdade, é muito cara. Eu estou empenhado em estabelecer a minha aposentadoria. Eu estou agora... Irmãos, começamos a dar desculpas, como aquele povo estava dando. Não é tempo ainda, não. Vamos deixar mais um pouquinho. 16 anos já haviam se passado, desde o tempo em que a casa de Deus foi paralisada, a reforma, a reconstrução, eles estão dizendo, não é tempo ainda.
Quando vai chegar o tempo? Quando você morrer? Deus tem pressa, quem pode dizer amém? O tempo é agora, o tempo de se envolver é hoje. Irmãos, tem milhões de jovens, agora mesmo, nesse ano 2016, milhões deles estão sendo enganados e manipulados por professores universitários. E nós estamos dizendo, não é tempo ainda, não chegou o tempo ainda de investir no reino de Deus. Milhões de crianças estão sendo ensinadas agora, não só nas escolas públicas desse país, mas também nas escolas privadas, que menino não nasce menina, e menina não nasce menina. Eles nascem e depois escolhem o sexo que vão querer. Olha a mentira que eles estão sendo ensinados. E a gente está dizendo, não está na hora ainda de investir no reino de Deus. Quando vai ser essa hora? Eles estão roubando a fé das nossas crianças, dos nossos jovens, e nós estamos dizendo, não chegou a hora ainda. Quero declarar nessa noite que nós não haveremos de cair no mesmo erro do povo de Israel, de desistir de edificar, de levantar a casa de Deus, de investir no seu reino, de investir na obra de Deus. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Segunda coisa que eu quero levar você a pensar é quais são as prioridades da sua vida. Você sabe pelo menos quais são elas? Olhe para mim. Você tem alguém dormindo aí no lado, você vai dar uma catucadinha assim, ei, o negócio vai ficar mais apertado ainda. Você sabe quais são suas prioridades? Verso 4, o profeta Ageu diz, acaso é tempo de vocês morarem em casas com fino acabamento? Em outras palavras, vocês têm dinheiro para isso? Vocês têm dinheiro para trocar de carro todo ano? Vocês têm dinheiro para viajar para onde vocês querem? Vocês têm dinheiro para fazer o que vocês quiserem? Comprar mais uma casa, comprar mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa? Pergunta é, para onde as suas prioridades vão te levar? A Bíblia diz, amados, que o mundo passa e toda a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O nosso problema, muitas vezes, irmão, não é de recursos, não é de recursos para investir, mas é de amor e de gratidão a um Deus que me deu tudo, a um Deus que te deu tudo. Um Deus que te deu força para trabalhar, te deu inteligência para montar um negócio vitorioso e vencedor. Deus que te deu a graça de fazer aquilo que muitas pessoas não conseguem fazer. O povo de Israel tinha voltado para a sua terra, tinham deixado de ser escravos. Eles foram trazidos de volta. Eles não são mais escravos de Babilônia. Eles podem voltar para a sua terra. Que coisa maravilhosa. Deus fez isso. Não precisou de guerra, não precisou de revolução, não precisou de arma, não precisou de nada. Deus abriu, escancarou a porta e disse, vão, entrem, a terra é de vocês. E havia falta de gratidão no coração desse povo. Você e eu recebemos, queridos, o maior de todos os presentes. Acabamos de celebrar o Natal, o presente se chama Jesus Cristo. Você recebeu tudo isso. Foi de graça. Você recebeu uma herança de um reino que você não fez nada para conquistá-lo. Você recebeu tudo, a conta foi paga, já está tudo quitado. Você pode assentar à mesa nesse restaurante chique chamado Reino de Deus e pode comer à vontade. Já foi tudo pago, a conta já foi paga. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz, foi pela graça que vocês foram salvos. Mediante a fé, isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Foi de graça que você recebeu, querido. Deus não espera que você faça nada para pagar aquilo que Ele já te deu de graça. Mas Ele espera, sim, que você se volte para Ele. Porque a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Nós não fomos salvos por causa das boas obras que nós fazemos. Mas nós somos salvos para praticar boas obras, para ser uma bênção para a nossa cidade, para ser uma bênção para o meu irmão, para ser uma bênção para a minha família, mas para ser uma bênção para a família do outro lado da rua, para ser uma bênção para a minha comunidade, para ser uma bênção. Deus espera sim isso de mim e de você.
por isso que o Senhor usa o profeta e diz, agora examina seu passado. Preste atenção no que já aconteceu para trás. E essa é a terceira reflexão que eu quero que você faça comigo hoje. A sua saúde financeira, ela depende, em grande parte, do que você investe no reino de Deus. Eu vou repetir porque essa é forte. Essa é forte. O avarento fica logo se estribuchando quando a gente fala esse negócio. Aquele que não é dizimista, fiel e ofertante, fica logo pensando, já vem aí uma zarapuca para a gente cair nela. Não, eu quero só contar para você o que a palavra de Deus está dizendo. Porque Deus não tem prazer na miséria de ninguém. Esse negócio de ficar dizendo que é virtude, viver na miséria, isso é conversa de demônio. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida não é a riqueza, é o contentamento. É a alegria de ter toda a provisão que você precisa. Nem mais, nem menos. Contentamento é aquele que sabe que tem tudo que precisa na medida certa. E sabe que tem um banco celestial que pode sacar a hora que quiser. Quem vai dizer amém? Olha o que Deus diz no versículo 6. O profeta Ageu diz assim, vocês têm semeado muito, têm recolhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não sacia. Se vestem, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Você já se viu assim alguma vez? Trabalha. Meu nome é trabalho, mas não vê resultado. Parece que quando você vai pegar o que você juntou, o bicho desaparece. Não precisa levantar a sua mão, mas já se sentiu assim? Eu conheço pessoas que elas podem ganhar o dinheiro do mundo inteiro. Não é porque ganham pouco ou muito, é porque é um saquetel furado. São avarentos. Só vivem para si. Alguns estão vestidos de ouro, mas nunca estão felizes. Quando conseguem comprar uma casa, querem comprar a próxima. Quando conseguem comprar alguma coisa, não passa uma hora, já estão insatisfeitos, porque o mundo é esse apetite insaciável, que você vai querendo coisas e mais coisas e mais coisas, e nunca a medida nunca enche, isso nunca para. Por quê? Porque isso não tem contentamento. Isso é uma ilusão. O Senhor continua no versículo 9, Ele diz, esperaste muito e eis que veio pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, o Senhor está dizendo, fui eu que assoprei. Misericórdia. Foi o devorador, não, o gafanhoto, não. Foi Deus, diz, eu assoprei. Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruína. Irmãos, quantas pessoas deixam as coisas de Deus para a última? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois eu de novo. Não tem tempo para nada. Nada, a igreja é... E para uma célula, meu Deus, que absurdo, eu não tenho tempo para isso. Vem no culto de celebração, já é assim, ainda chega atrasado. Que passou a tarde toda dormindo, não deu tempo para acordar antes da hora. As coisas de Deus começam ficando para trás, e o Senhor diz assim no versículo 10, olha o que está dizendo aqui. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Irmão, nós estamos agora sofrendo mais um efeito do chamado El Ninho. Já ouviu falar nesse El Ninho? El Ninho é uma expressão em espanhol, quer dizer, o menino. Ele sempre aparece no final do ano numa alusão ao menino Jesus. Só que o menino Jesus não faz um negócio desse, né? Mas quais são os efeitos do El Ninho? A 4.000 quilômetros da costa do Peru, no Oceano Pacífico, as águas do Pacífico começam a aquecer ou a esfriar. Quando ela aquece, ela vai provocar El Ninho, ou seja, seca no Nordeste e muita chuva no Sul.
Quando essas águas esfriam, vai acontecer o contrário, eles chamam de laninha. Vai acontecer muita chuva no Nordeste e muita seca no Sul e Sudeste. Não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo. É um fenômeno climático que atinge vários lugares do planeta. Os cientistas sabem como esse fenômeno acontece. Eles têm centenas de boias naquela região monitorando a temperatura do Oceano Pacífico. Eles sabem quando vai acontecer, por isso que eles preveem o efeito maior ou menor do El Niño. Mas ninguém sabe por que isso acontece. Quem é que esquentou lá um fogareiro dentro do Oceano Pacífico para aquele negócio esquentar? Você desconfia que alguém faz isso? Não? Quem? Quem? O mesmo que assopra. É o mesmo que põe fogo, põe frio. É o mesmo que põe as coisas do lugar que Ele quer. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Versículo 11 diz, eu fiz via seca sobre a terra. Irmãos, nunca tive uma seca tão grande no Brasil como essa. Até São Paulo, faltando água, vocês estão vendo isso aí, sim ou não? Ah, pastor, isso aí é totalmente explicável cientificamente. É claro que é. Agora me diz quem é que faz isso detonar? Quem faz isso parar? Quem dá ordens para esse fenômeno acabar? Nunca vi ninguém fazer isso. Nem juntando todas as baleias do mundo e mandando para aquela região para mudar aquela água, não consegue. O que acontece? O Senhor está dizendo, fiz via seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, o profeta Ageu está nos chamando a atenção, não só do povo de Israel. A palavra de Deus diz que seus profetas, nós precisamos observar o que os profetas falam. Ele está nos ensinando que buscar o Senhor, buscar primeiro o Senhor é o caminho da bênção e do contentamento. Buscar o Senhor primeiro, porque é Ele quem nos habilita a conquistar riquezas. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 5,19, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhes deu o poder para deles comer. Deus é aquele que é capaz de te dar não só as riquezas, os bens, a abundância que você precisa, mas dá a você também o poder para comer delas, para desfrutar delas, porque muita gente consegue ajuntar riquezas, mas não consegue tocar nelas. Vem outro e come, e vem outro e rouba, e vem outro e leva. Mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que investem na obra do Senhor, aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor é quem enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Você quer saber como é que você vai ser abençoado e não vai ter confusão, não vai ter briga, não vai ter desgosto, não vai ter dores? É a bênção do Senhor. Irmãos, não se trata de fazer uma barganha, não é isso. Tem gente fazendo barganha com Deus, aí eu vou dar isso e vou receber isso de volta. Isso é barganha. A Bíblia está falando de princípios pelos quais nós precisamos viver. Quarta coisa que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, tudo deve ser para a glória de Deus. Olha o que o versículo 8 diz, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. O Senhor está nos convidando, nos concitando a edificar a sua casa. Quem está me entendendo? Você pode perguntar, mas pastor, nós estamos numa crise daquelas e o Senhor fica falando que a gente precisa edificar o templo. Cadê o templo? Cadê o prédio? Queridos, no Novo Testamento o prédio tem outra conotação. No Antigo Testamento era um prédio físico, realmente, um baita de um prédio gigante, bonito, maravilhoso. É claro que no Novo Testamento nós precisamos de prédios também, porque se não houvesse um prédio a gente não poderia estar aqui reunido.
É claro que nós vamos construir nosso prédio, nosso templo vai ser uma beleza, vai ser lindo demais. Mas não é esse templo exatamente que nós estamos falando. A Bíblia diz que nós agora somos o templo do Espírito Santo. A pergunta é: você tem edificado templos? Quantos templos você tem edificado? Quantos templos você edificou em 2015? Queridos, não estamos falando apenas de prédios, estamos falando de pessoas, gente, porque em Cristo morreu e ressuscitou. Estamos falando de templos vivos. É a obediência que vai trazer glória para Deus, queridos. Lembra da história da viúva de Sarepta? Elias chegou lá, uma crise, aquelas fome, muita fome, 3 anos de fome sobre a terra. E ele chega para aquela viúva, ela está ali, só tem um punhado de farinha e azeite para fazer um último bolo para comer ela e seu filho. E Deus manda Elias para aquela viúva. Irmãos, Deus tem assim, eu creio que Deus tem um baita de um senso de humor. Ele mandou a Elias logo para uma viúva. A última da fila. A última das opções. Quando a crise bate, né? O último lugar que alguém ia buscar ajuda na casa de uma viúva. Com um filho órfão. E Elias chega ali, o que é que ele faz? Ele pede água. E quando ela vai buscar o copo com água, ele diz: faz primeiro um bolo para mim. Ela diz: mas eu não tenho nada. O que é que você tem? Eu só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo, vou comer eu e meu filho e vamos morrer, porque não tem mais nada. E Elias tem a petulância santa de dizer para ela: tá bom, entendi. Mas primeiro você vai e faz um bolo para mim. E depois você faz um bolo para você e para seu filho. Por quê? Mas as coisas de Deus sempre tem uma promessa. Deus sabe que a gente é pó. Deus sabe que a gente tem dificuldade. Por isso que Ele dá logo a promessa. Ele não esperou ela, vou esperar ela obedecer. Ele acoplou logo a sua palavra, a sua fala. Ele disse logo: porque da tua panela a farinha não vai se acabar e o azeite da tua botija não vai faltar até o dia que Deus fizer chover sobre essa terra. Irmão, isso é questão de fé. Se você crê, tu vai ver a glória de Deus. Se você crê, você pode fazer prova de Deus nessa área, porque a Bíblia está dizendo que você pode. Se você crê, você vai ver as coisas acontecer. Se você crê, você vai edificar muitos templos para o Senhor. Nosso propósito está aqui na nossa placa de entrada, você deve ter visto no estacionamento. Queremos conhecer a Deus, queremos amar as pessoas e queremos edificar uma casa para Ele. Como é que nós edificamos uma casa para Ele? Quando nós edificamos vidas. Eu estou empenhado, comprometido até a medula para edificar a sua vida, para edificar a vida de milhares de pessoas. Deus vai te usar poderosamente se você deixar, se você quiser, se você se empenhar, se você se envolver. Ele vai edificar muitas vidas a partir de você. Quem crê, diga amém. Amém. E por último, a palavra diz a resposta do povo e a mensagem de Deus. Olha aqui o versículo 12, diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo. Vamos estar falando aqui que todo o resto do povo, foi só alguns não. Todos eles atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Meus irmãos, eu creio que nem Ageu imaginou que a resposta ia ser tão poderosa, ia ter um impacto tão grande, porque o povo temeu diante do Senhor, ele veio, se pôs ao trabalho, e olha, se você ler Ageu capítulo 2, versículo 8, o Senhor, depois que o povo
Obedece a sua voz, o que é que ele diz? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, você sabia que o ouro e a prata, e os recursos e a abundância necessárias para o seu contentamento estão no Senhor? Não, você não viu o que eu falei. Um amém desse? Um amém desse, você está confiando mais na Dilma. Você está confiando mais sei lá em quem. Misericórdia. Queridos, quem é que reage a esse chamado? Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta ao chamado de Ageu? Eu creio que existem algumas conclusões que nós precisamos chegar. A primeira é que só se dedica à obra de Deus quem tem o temor de Deus. Vou dizer de novo. Só quem se dedica à obra de Deus é quem tem o temor de Deus. E o temor de Deus, irmãos, é o princípio da sabedoria, como diz Provérbios. Onde estão as suas prioridades hoje? Estão nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos, ou suas prioridades estão no reino de Deus? Ou para você é muito difícil, quando é alguma coisa para Deus, você vai, cara, não vai dar, pastor, olha, hoje não dá, essa semana não dá, estou fazendo um curso agora. Eu creio, irmãos, outra conclusão é que cada crente é um ministro e cada casa deve ser uma extensão da igreja. Quem concorda comigo? Você é um crente? Então você é um ministro. Você foi chamado para ministrar, não para se assentar e só receber comidinha na boca. Você foi chamado para ministrar, você é um sacerdote. A sua casa, a minha casa, precisa ser essa extensão da igreja. Aí alguém pode dizer, mas eu não tenho nada, pastor, eu não sei fazer nada. Você tem farinha na sua panela? Você tem azeite na sua botija? Então você pode fazer um bolo e dar para alguém. Você sabia que essas cadeiras precisam ser arrumadas? Toda semana? Que tal você ajudar quem faz isso toda semana? Você sabia que a gente tem recepção aqui toda semana? Que tal você ajudar? Que tal você ajudar o pessoal que está recebendo as pessoas no estacionamento? Que tal chegar mais cedo na sua cela e arrumar a sala? Pôr as cadeiras? Querido, é tempo de você se ocupar só com a sua vida? Tem pessoas dizendo, não, pastor, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Deixa eu me desimpedir de muita coisa. Sabe, querido, você não imagina como é poderoso quando você toma a sua família e vem para um culto de celebração como esse. Que poderoso acontece no mundo espiritual. Você não tem ideia. Quando você vai numa célula e participa ativamente de um lugar que é uma extensão da igreja, você não tem ideia de como aquilo é poderoso. Você não tem ideia de como é poderoso quando você se inscreve num curso de treinamento que nós estamos todo ano nessa igreja. Você não tem ideia quando você faz sua parte. Então é tempo de investir, querido, investir na obra de Deus, investir na casa de Deus, investir nos templos de Deus. Você discipula alguém? Você cuida de alguém? Você ganhou alguma pessoa para Jesus em 2015? 2016 não pode ser um ano que você vai passar o ano inteiro sem ganhar uma pessoa para Cristo. Terceira conclusão e última. É tempo de você investir na sua igreja local. A prioridade, irmãos, é a casa de Deus? Ou é a sua casa? Quais as desculpas que você tem dado e que você continua dando para ser apenas um espectador? Alguns estão dizendo, eu sou muito jovem. Outros estão dizendo, não, eu estou estudando muito para o concurso. Não, pastor, agora eu estou na faculdade, eu preciso me empenhar. Eu estou no mestrado, estou no doutorado, preciso escrever muito. Eu estou fazendo Enem. Eu estou me preparando para casar. Eu estou me preparando para me aposentar. Eu sou muito velho, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Irmãos, essas desculpas não param nunca. Em nome de Jesus, elas precisam parar. E nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas você verá serão acrescentadas à sua vida.
Diga hoje para Deus: eu vou investir na obra de Deus. Eu sou um investidor na obra de Deus. Essa obra de Deus vale muito mais do que a bolsa de valores, do que ouro, do que ações, do que moedas estrangeiras, seja lá o que for. E o reino de Deus é muito mais poderoso do que todos esses investimentos. Eu vou servir a minha igreja local, diga comigo. Foi nela que o Senhor colocou você. Foi nessa igreja que Deus te colocou. Então sirva, abençoe, seja uma bênção. Foi aqui que Deus colocou você para crescer e frutificar e edificar a visão que Deus tem nos dado. Então se envolva, diga: eu quero participar da grande obra que o Senhor está realizando nessa terra. Deus está realizando coisas extraordinárias agora mesmo. Você vai pedir a Ele para participar disso? Ou você vai ficar assistindo o mundo passar ao seu redor e um dia você olhar para trás e dizer: desperdicei a minha vida com tantas coisas, tanta energia que poderia ter sido investido em vidas, em templos do Senhor, em pessoas, e o reino de Deus avançar na terra por causa de você. Vamos abaixar a cabeça e vamos orar.